Meus irmãos, nesses dias eu li muito o profeta Isaías e confesso que talvez do Velho Testamento é um dos profetas que eu gosto mais de ler. E lendo o profeta Isaías, o capítulo 41, se você puder abrir comigo, é bom fazer grifos na Bíblia. O texto está sendo projetado também. Eu me deparei com uma palavra de esperança. E quero trazer essa palavra de esperança a todos que aqui estão. Isaías 41, a partir do versículo 9, é 8. Tem como botar o 8 aí? O versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo, e eu o escolhi, e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. E aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz: não temas, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Querido Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a viver Tua palavra, que nos momentos difíceis, de lutas na vida, essas palavras tão marcantes e tão necessárias sejam lembradas por nossas mentes e por nossos corações, para que possamos andar por sobre as águas, para que possamos olhar com esperança para o horizonte e saber que o Senhor nos ajuda. Essa é a nossa oração que fazemos nesta hora, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Como eu falava, Isaías é considerado o evangelho do Velho Testamento, porque ali você encontra muito a respeito de Jesus. Há muitos textos proféticos a respeito de Jesus, e o principal está lá em Isaías 53, que descreve a crucificação de Jesus como um evangelista assim o fez. Ou até mesmo com detalhes maiores e melhores do que os próprios evangelistas fizeram. Basta você ler. Quem lê Isaías 53 pensa que Isaías esteve no dia da crucificação de Jesus. É algo impressionante. E a forma, a abordagem, é uma abordagem muito intimista, muito direta, muito abençoadora. E é interessante que, mais uma vez, quando a gente chega aqui no capítulo 41 até o 43,
São textos muito pessoais, muito diretos, muito animadores. E você tem que lembrar que Isaías ele teve um ministério longo, de 40 anos sobre Israel como profeta. Ele passou por mais de 4 reis. E nós sabemos que Isaías viveu antes do cativeiro babilônico. Mas ele já estava profetizando sobre o cativeiro babilônico, daquilo que aconteceria sobre Israel. Se o cativeiro assírio veio 722 antes de Cristo, e o cativeiro babilônico veio sobre o reino do sul, sobre Judá e Benjamim, em 587, se eu não estou enganado. Esse homem não presenciou o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio. Os assírios não entraram em Israel por conta do ministério de Isaías e do arrependimento do rei. Ele foi um homem importantíssimo na história de Israel, e esse homem importantíssimo traz uma palavra dizendo: vocês agem com coração duro contra Deus. Deus vai levá-los para o cativeiro. Vocês vão passar um tempo triste na história de vocês. De fato, o reino do sul foi levado para o cativeiro e passou 70 anos sofrendo amargamente, querendo voltar para Sião, querendo retornar para a terra, até que de fato, sob Zorobabel, eles retornam. O primeiro retorno sob Zorobabel, e eles vão retornando aos poucos, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo a nação. E este homem já estava profetizando a respeito disso, desta vinda, antes deles irem para o cativeiro. Isaías já fala do retorno, porque uma coisa é você falar do castigo de Deus e só falar dele. Outra coisa é você dizer que o Deus que traz a disciplina é um Deus que renova e restaura-nos com amor. Todas essas palavras aqui são palavras de um Deus que diz: você precisa ser talhado, mas você, quando for talhado, quando for aperfeiçoado, você vai ser aperfeiçoado com o meu amor. E ele promete muitas coisas. A partir do capítulo 40, 41 em diante, Deus vai tratando o seu povo já prometendo restauração e não a punição apenas. Às vezes nós criamos um Deus na nossa mente que não é um Deus bíblico, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Deus não se alegra em nos penalizar. Ele sabe que muitas vezes nós precisamos sofrer para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para nos depurar como prata e como ouro. Mas é muito doloroso para o coração do pai fazer isso, como é muito doloroso para nós disciplinarmos os nossos filhos. E muitas vezes, por ser doloroso, nós abrimos mão de discipliná-los e eles se tornam pessoas que não são bem para a sociedade. Porque nos eximimos, nos isentamos do papel da disciplina. E Deus estava disciplinando, mas ao mesmo tempo dizendo: eu tenho planos para vocês. E é interessante que ele diz assim, que esse plano de restauração que ele tem para com Israel tem uma base, a base da aliança. Ele é o Deus da aliança. É um Deus que quando promete alguma coisa, ele cumpre. E quando ele diz algo, ele diz porque ele tem compromisso conosco. Ele diz assim: eu tenho um plano para vocês porque eu tive um plano com Abraão. Ele poderia dizer Abraão, o vosso pai. Mas ele diz Abraão, o meu amigo. Deus é um Deus que restaura, que constrói aliança e que trabalha nessas alianças e abençoa os descendentes por causa dos pais. E aqui ele se refere a Abraão, tantos anos depois de Abraão ter existido. E diz: o que eu vou fazer por vocês, ó verme. Na versão antiga dizia: ó vermezinho de Jacó. É porque vocês não merecem, mas eu tenho aliança. E eu cumpro aquilo que digo. E vocês são descendentes do meu amigo Abraão. É o Deus da aliança
que não nega e não anula a aliança que tem conosco, com aqueles que são nossos. E no versículo 9 ele vai dizer: portanto, não rejeitarei vocês. As sensações que chegam aos nossos corações, sensações emocionais, elas concluem coisas que não têm sentido para quem conhece Deus. Nós concluímos que muitas vezes Deus abandonou, Deus nos riscou do mapa, de que Deus se distanciou de nós e que para nós não tem mais jeito. Eu não vejo isso. Eu vejo no versículo 9, se você estiver com sua Bíblia aberta: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus é um Deus que não nos rejeita. O salmista diz: bendito seja o Deus que não rejeita a oração. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. São promessas que devemos acreditar e não acreditar tanto nas nossas emoções traiçoeiras e muitas vezes colocadas pelo maligno para acreditar que Deus desistiu de nós. É interessante que nessa porção que eu li com vocês, aparece muito uma ordem, um imperativo: não tenha medo, não tenha medo, 3 vezes, só nessa porção que eu destaquei, 3 vezes, não tenha medo. É muito importante não ser vencido pelo medo, não ser escravizado pelo medo. Mas ao mesmo tempo que há um imperativo, há uma promessa, que também aparece aqui no texto 3 vezes. Então Deus dá uma ordem a nós para não ter medo, e Deus promete. O que é que Deus promete? Eu ajudarei. Eu o ajudarei. E eu gostei muito dessa promessa. Nos Estados Unidos, né, a gente ouve muito, principalmente nas compras que a gente vai fazer nas lojas. As vendedoras são muito sorridentes, e elas olham para nós e dizem assim: can I help you? Posso ajudar você? No Brasil nós dizemos: em que posso ajudá-lo? As pessoas querem nos ajudar, mas é muito bom ouvir Deus sendo repetitivo, Deus dizendo: eu vou ajudar vocês. E eu grifei nas 3 vezes que aparecia nesse texto: eu ajudarei. E fiquei pensando sobre o que significa o que Deus está dizendo aqui. O que está por trás desse conteúdo, dessa palavra. E sei que quem passa por momentos de dor, perda, luto, quando você se acha sozinho na sua dor, amedrontado, acuado, a gente pensa: ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente se acha incapaz, impotente, e de fato, são esses sentimentos que rondam os nossos corações. Por isso que é emocionante você ouvir Deus dizendo: eu ajudarei. Quando eu ouço essa promessa de Deus, eu o ajudarei, eu penso, em primeiro lugar, que aqui trata-se de uma promessa de esperança. A versão RA traz: eu te ajudo, eu te ajudo, dando a ideia de ser tempo presente. A NVI trabalha em tempo futuro. E os estudiosos dizem que a força verbal, o tempo verbal é futuro. Você está passando por um momento difícil e Deus se apresenta e diz: eu te ajudarei. Por isso não tema. Tudo que é futuro é porque Deus quer trazer esperança.
Esperança é algo que a gente olha na frente, lá adiante, eu vou conseguir. Quem lê os Salmos tende a ter muita esperança. Porque os salmistas abrem os corações, e tem um salmo em especial, que também eu gosto muito, que ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Enquanto eu estiver vivo, ainda com vida, eu verei a bondade do Senhor. O negócio está difícil hoje. Há também um outro salmo, em que o salmista diz assim, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, tempo futuro. Hoje o meu coração está apertado, quase que impedido de louvar a Deus, mas eu estou trabalhando a minha alma e a minha relação com Deus para no tempo certo cantar louvores quando a vitória chegar, pois ainda o louvarei. E Deus está dizendo, eu o ajudarei no momento certo e na hora certa. O que é isso? É uma palavra de esperança. O nosso tempo é sempre hoje. E Deus sabe a hora certa, Ele nunca chega atrasado. Marta, Maria, acusaram Jesus de ter chegado atrasado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então o Senhor chegou na hora errada, ele morreu porque o Senhor não estava aqui. Porém, Jesus tinha outro plano. E o plano era maior, a glória era maior. Qual é a glória de curar um enfermo? É uma. Qual é a glória de levantar um defunto? É outra. Às vezes a gente não entende isso, que a gente quer que Deus haja no começo da dor, no começo da dificuldade. A gente fica irritado e preocupado porque Deus não está agindo. Será que Ele não está vendo? A glória da intervenção de Deus no começo é uma. A glória da intervenção de Deus no momento em que Ele acha certo é outra. Porque tem coisas, querido, que a gente está passando um problema e há uma resolução do problema, a gente diz, eu resolvi aqui. Mas tem situações e problemas que vão se agravando, se avolumando, que você ao final vai chegar àquela conclusão, só Deus poderia fazer o que fez. Então, se Deus está permitindo que a coisa se alongue mais, vigie o seu coração. Eu sei que a gente fica confuso, eu sei que a gente se abala, eu sei que a confusão emocional e mental está ali, tomando o coração, a mente, eu sei. Mas Ele está dizendo, eu te ajudarei, na hora certa eu te ajudarei. Portanto, quando Deus diz, eu o ajudarei, é uma promessa de esperança. É uma promessa de intervenção futura. Mas eu vejo também essa promessa de Deus, eu o ajudarei, e vejo aqui, que é um alívio ao fraco e cansado. Um alívio. Às vezes nós achamos que temos que carregar compromissos, responsabilidades, pesos, que poderíamos estar partilhando, dividindo o fardo. E Deus chega para nós e diz assim, deixa eu te ajudar. Deixa eu carregar esse fardo com você. É isso que tantas vezes você falou e ouviu, entrega na mão de Deus. Deus quer te ajudar. Nós não queremos muitas vezes a ajuda de Deus. Teoricamente queremos, mas na prática não conseguimos entregar a Deus. Até o próprio Jesus foi ajudado.
carregava uma cruz, todo surrado, feridas por todo o seu corpo, perdera sangue, estava praticamente desidratado, sem forças alguma. E apareceu um homem chamado Simão Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Até Jesus foi ajudado. Quando Deus nos ajuda, Ele pode nos ajudar agindo no nosso coração, trazendo alívio emocional e espiritual. Você já viu isso? Momentos que você está ali esgotado, emocional e espiritualmente. E você entra na presença de Deus em oração, às vezes com lágrimas, e dizer: Senhor, socorre-me. E é como se tirar com a mão. Você se levanta daquele momento de oração, daquele momento de louvor, outro. Porque Deus tira peso, Ele ajuda. Mas há momentos e há outras situações que Deus vai nos ajudar, levantando pessoas para nos ajudar. Então a gente tem que estar pronto e aberto para pedir ajuda e para aceitar ajuda. As duas coisas não são simples. Tem gente que não consegue pedir ajuda e quer que o outro adivinhe, que é o mais complicado. Será que ele não está vendo que eu estou precisando de ajuda? Peça ajuda. Peça ajuda. E tem pessoas que não sabem e não gostam de ser ajudadas. Tem horas que a gente ajuda e tem horas que a gente precisa ser ajudado. É assim que funciona. É assim que deve ser. Então, quando Deus diz, eu ajudarei, eu vejo aí que é uma promessa que traz alívio ao coração do cansado, do fraco. E é interessante que, quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai ver que Deus, Ele primeiro nos fortalece para depois nos ajudar. Olha o que está aí no versículo, deixa eu ver se é o 14. 10, muito bem, na metade do 10. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Pense comigo, vamos usar um pouco da nossa inteligência para entender a ordem. Por que Deus nos fortalece primeiro para depois nos ajudar? Porque Deus vai nos levantar, dar forças para levantar e dizer agora ande. O andar é nosso papel, o levantar é a parte dele. O ajudar não é fazer por nós, é dar forças e condições para que a gente possa fazer. E muitas vezes nós dizemos, eu não conseguirei, eu não dou conta. Sim, por si só você não dará conta. Todos nós gostamos, tudo posso naquele que me fortalece. E essa mensagem não é para forte, essa mensagem de Filipenses 4 é para fraco. É alguém que é consciente das suas fragilidades e limitações, que sabe que é fraco, que se Deus não fortalecer, ele não consegue. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus me fortalecer, eu vou conseguir. Essa é a lógica do texto. Não é dizer que eu sou melhor do que qualquer um, eu sou o que sou pela graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, é um mote na minha vida. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E tão somente por isso. Então, Deus é o Deus que vai nos fortalecer e depois vai nos ajudar. Você lembra de Elias? Eu gosto muito da vida de Elias, quem me conhece sabe disso. Elias, ele entra no deserto, pede para si a morte. Ele diz, basta, não sou melhor do que os meus pais. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Eu sempre fico perguntando, quem disse para Elias que ele era melhor do que os pais dele?
Mas lá no coração dele, ele achava que era melhor que os pais dele. Basta, não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida. Ele faz uma oração. Ele pede para Deus tirar a vida dele. Bendito seja o Deus que não responde todas as nossas orações. E esse homem, uma depressão terrível, num sol quente, dorme no deserto. E quando ele dorme no deserto, Deus não chega, não manda um anjo com aquela vara de tocar o boi do carro de boi. Ninguém lembra o nome daquilo? Ferrão. Deus não chega com um ferrão, acorda. Deus manda um anjo, sabe o que o anjo faz? Coloca lá um pãozinho, uma água, acorda ele, come. Ele come, bebe e dorme. Era um neném. Nem estuda, como é esse neném? Nem estuda, nem trabalha. Neném. Aí depois que ele dormiu de novo, o anjo acordou, esperou um tempo e acorda. Você tem que caminhar muito. Aí vem um desafio, você vai ter que caminhar muito, porque ele já tinha sido fortalecido. E ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquele pão e com aquela água. Não tem whey protein, não tem isso não, gente. É um pãozinho do céu, que faz toda a diferença. Então Deus vai te ajudar, mas queira se fortalecer. Você tem que levantar da sua cama, arrumar a sua cama e ir para a luta. Você tem que botar a tristeza na sacola e dizer: Senhor, vou vestir hoje o meu melhor sorriso. E vou para a luta, porque o Senhor me fortaleceu e vai me ajudar. Essa é a promessa que o Senhor faz. Eu ajudarei quando todos deixarem de te ajudar. Veja bem, nós colocamos muitas expectativas em cima de pessoas. E às vezes as nossas frustrações e decepções é porque fulano me decepcionou. Beltrano fez algo que eu não esperava. Fui pedir emprestado dinheiro a fulano e tal, nem deu bola. Fui pedir para ele ser meu fiador. Ele não quis ser. Começou a chorar. E olha, parentes, a Bíblia ensina muito bem sobre o que é ser fiador. Ninguém deve ser fiador se não tem dinheiro para ser fiador. Segundo, você não pode ser fiador por amizade. Porque o seu melhor amigo pode entrar numa dificuldade e você vai ter que responder por ele. A Bíblia chega até a dizer que eu não devo ser fiador. Agora, você pode ser fiador se você tiver dinheiro em caixa e condições de suprir. Mas se não tiver, não invente de ser. E ninguém deve te constranger a sê-lo. Fecha parênteses e aspas. Há momentos que nós nos sentimos sós. E aí Deus nos ajuda. Você lembra que no começo do texto Deus falou que Abraão era amigo dele? Deus apresenta no Velho Testamento alguns amigos dele. Moisés é apresentado como amigo de Deus. Abraão, da mesma forma, é amigo de Deus. Enquanto você colocar as esperanças em amigos e irmãos, como se eles fossem a última instância, você vai ficar decepcionado sempre. Porque o homem vai te decepcionar. Eu já decepcionei pessoas já me decepcionaram, e a vida é isso. Mas quem nunca vai me decepcionar é Deus. Então eu tenho que aprender a conviver e aprender com as limitações e decepções que vou ter. Senão vou chegar àquela conclusão, dizer, eu não quero mais relacionar com ninguém, eu não confio mais em ninguém. Aí você procura uma caverna e vai viver lá no seu canto. A vida não é isso. Mas tem uma pessoa que vai me ajudar, mesmo quando todos deixarem de me ajudar. É Deus.
Então pare de fazer biquinho e comece a confiar em Deus, que Ele vai te ajudar quando você estiver fraco, quando você não der conta. Por fim, eu quero concluir essa palavra olhando para as garantias que Deus oferece para dizer: eu te prometo ajudar você e te dou 3 garantias para que você esteja certo que eu não faltarei. As 3 garantias estão no versículo 14, se você puder abrir comigo e acompanhar. Mais uma vez, Deus diz assim: não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Deus chama para aquela promessa 3 qualidades, 3 atributos dele, que qualificam ele como alguém que tem palavra e que pode cumprir o que prometeu. E ele diz: eu sou o Senhor. A ideia do senhorio traz o governo supremo sobre o cosmos. É um título de divindade, Senhor. Tanto é que Jesus vai usar o título de Senhor no Novo Testamento e diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Senhor. Jesus era conhecido como Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor. E Roma começou a incomodar-se profundamente porque César, o imperador romano, em todas as colônias que ele dominava, precisava declarar que César era Kyrios, era Senhor. E o cristão se recusava a declarar que César era Senhor, porque para o cristão só Jesus era Senhor, porque ele era Deus. Pegava-se o título do Pai e aplicava-se ao Filho, Jesus, o Senhor. Então, quando Deus diz: eu sou o Senhor, o governante de todo o universo, ele está dando uma garantia de que ele é poderoso. Depois ele usa uma segunda prerrogativa de atributo quando diz: o Redentor. A gente conhece muito essa palavra Redentor pelo Cristo Redentor. Mas se você for perguntar o sentido da palavra Redentor, nem os católicos sabem e poucos crentes sabem. O que é Redentor? A palavra Redentor está dentro de um contexto teológico que o apóstolo Paulo constrói, principalmente em Coríntios, quando ele vai dizer que Jesus pagou, comprou, resgatou. É papel do Redentor. Redentor é o que paga o resgate. Aí ficou mais fácil, né? E quem paga o resgate é quem tem condições de bancar aquilo que se exige. Quando Deus diz: eu ajudareis, lembre-se, eu sou o Senhor e sou o Redentor. Eu pago o resgate para cumprir as exigências. Lembra que Jó também usou esse título na sua declaração de fé: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É essa compreensão de que Deus dá conta de pagar e que eu posso confiar, que move meu coração a acreditar. Então, Deus é o meu Senhor e Ele está dizendo que vai me ajudar porque Ele é Senhor. Ele está dizendo que vai me ajudar porque Ele é o Redentor. Por fim, Ele diz: é o Santo de Israel. Ele chama essas 3 qualidades. Eu sou o perfeito. Eu sou aquele que não mente. Eu sou aquele que é. Então confie em mim. Quando Deus usa o termo santo, Ele está dizendo: eu sou perfeito. Então você não vai encontrar em mim variação de dúvida, de sombra. Em outras palavras, a garantia sou eu. Às vezes o banco exige a garantia do que a pessoa tem e não do que ela é. No reino espiritual, Deus diz: eu sou a garantia. Então, queridos, ouvir
promessa deve nos fazer sair daqui e encarar a vida sabendo que há um Deus que promete me ajudar. Quais são as áreas que você está precisando de ajuda? Emocional, espiritual, financeira, física. Uma tarefa que você tem que fazer que você já desistiu de fazer. Eu queria que você pensasse um pouco, que você baixasse sua cabeça agora e que você meditasse naquilo que você precisa terminar. Você precisa fazer e se acha sem condições de fazer. Deus, na sua palavra, garante para você que Ele vai te ajudar.